Boa noite, mulher de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim. Eu já quero entrar assim pedindo para você, ó, terminando de ver esse vídeo, ó, dá um like, compartilha com as irmãs no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Se você está inscrito aqui no canal, se você não tiver, deixa eu te falar. Essa é a oração da noite, eu sou a pastora Luana, esse é o nosso canal no YouTube, falamos de Jesus. Se você é a primeira vez que você está aqui, às 6 horas da manhã tem a oração da manhã, nós falamos de Jesus, a palavra que vem da Bíblia. Se você também não conhece, a gente tem o devocional à tarde, às 15 horas, que é o devocional Eu Me Disponho, falamos de Jesus e agora a gente vai ser instruída por ele. Se é isso que você está buscando, clique aqui em inscrever-se. Se você está buscando instrução, palavra de Deus, busca, amada, é aqui. Falamos de Jesus. Clique em inscrever-se, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e clique em todas, porque aí o YouTube vai tá compartilhando com você a notificação de cada conteúdo que for novo no canal, você não vai perder nada. E depois de ver esse vídeo, por favor, dá um like, um joinha pra cima assim e compartilha, tá bom? Mas, amada, deixa eu te falar uma coisa. Já começa aqui perguntando se foi tudo bem, como é que foi seu dia. E às vezes o dia foi perfeito, foi maravilhoso, foi muito bom, foi frutífero, você conseguiu fazer bastante coisa. Mas tem dia que tem irmã que responde pra mim do outro lado: pastora, foi capenga esse dia hoje, foi capenga. A gente não deu conta, o negócio estreitou. E olha, a gente não conseguiu matar o leão, não. O leão ficou aí, a gente conseguiu matar, mas tá tudo certo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. A obra do Senhor, ela é completa. Se alguma coisa você não conseguiu fazer, fique tranquila. O Senhor vai te capacitar em espírito para fazer o que a carne não conseguiu fazer. E você vai dar conta. Você vai dar conta sim, com certeza. Nós, mulheres de Deus, nós estamos dotadas por um espírito de coragem. O Senhor, ele vem e ele não nos fez covarde. Ele não nos fez para poder nos submeter a qualquer situação e sermos subjugadas. Não, o Senhor nos fez para estar debaixo da ordenança dele. E dentro de toda essa ordenança, nós sermos capacitadas no espírito para fazer aquilo que a carne não pode fazer. Ter conhecimento e sabedoria que nenhuma faculdade nessa terra consegue derramar sobre as nossas vidas, amadas. Então, fique tranquila, fica na paz do Senhor. Tudo que você tem feito na presença de Deus, às vezes você pode olhar e falar assim: pastor, eu não tô vendo muito resultado, porque a gente gera expectativa e a gente quer ver com os nossos próprios olhos a concretização de muitas coisas, mas olha, não se preocupe com tantas as coisas assim, amada. Porque as coisas de Deus não são feitas assim, sabe? Apesar de ele ter autoridade e poder para isso, nós não estamos preparadas para isso, sabe? Nós precisamos ser aprimoradas, ser tratadas, ser lapidadas, ser limpas, livres de muitas coisas que nós trouxemos do mundo em declínio que nós vivíamos. Todos os dias o Senhor nos limpa, Ele tira de nós coisas que não faz parte do propósito dele para nós e vai inserindo mais dele em nós. E é um processo muito longo, mas é um processo prazeroso, sabe por quê? Porque quando eu olho para trás e vejo a obra que o Senhor fez na minha vida, eu me alegro porque eu sei que realmente eu me permitia fazer a coisa certa e que o Deus que eu sirvo é o Deus eterno, fiel, que nunca me abandonou, que até quando eu não o conhecia, Ele cuidou de mim, porque o propósito dele para mim já estava traçado, porque o Senhor, assim como Ele fez comigo também, Ele faz com você, deve ter feito com você uma obra muito grande e ainda tem muita coisa para fazer. Nós não somos obras do acaso de Deus. Eu tô sem ter que fazer, vou fazer a Luana. Não é assim não, gente. Deus, ele sonhou com você. Deus, ele projetou. Você faz parte de um plano muito grande. Então, ocupe esse lugar de destaque na presença de Deus, sabe? Ocupe esse lugar de honra, porque o Senhor, ele te fez com honra, sabe? O sangue, o preço que foi pago por nós, foi um preço altíssimo. Então, nossa, o Senhor, ele sonhou com nós de uma forma assim indescritível, sabe? Entenda o seu valor, entenda quem você é em Deus, entenda também que logo você sendo tão valiosa, absolutamente nada, irmã, nada que você faça que esteja debaixo da submissão a Deus é em vão. Olha só. Em 1 Coríntios 15, se você tiver com a sua Bíblia aí, você lê. Se você não tiver, eu vou ler para você, mas eu já quero adiantar. Adquira o hábito de realmente fazer a leitura da Bíblia.
Seja uma mulher que busca, porque lembra que eu falei inicialmente que a sabedoria que o Senhor derrama sobre nós, nenhuma faculdade pode nos entregar? Mas não é olhar para Deus e falar, Deus, me dá a sabedoria, sem fazer nada para receber isso em troca. A sabedoria vem no buscar, entendeu? E no viver a palavra de Deus. Você só consegue viver a palavra de Deus se você a conhece. Como você a conhece? Lendo, buscando, tá bom? Precisa, tá? Olha só, 1 Coríntios 15, versículo 58. O apóstolo Paulo, ele vinha falando com a igreja de Coríntios e ele falou uma série de coisas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Um grande homem de Deus foi o apóstolo Paulo. Essa é a verdade. Inspirado, ele tinha o Espírito Santo inserido nele de uma forma muito intensa. E nesse capítulo ele fala muitas coisas acerca da passagem de Jesus, das obras de Jesus, da palavra de Deus, da vida dele com Deus e de toda a transformação, mudança e tudo que Deus faria. E esse é o último versículo desse capítulo e ele fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, hoje o Senhor ele nos traz essa palavra porque tem muitas mulheres que estão apreensivas, sabe? Apreensivas, achando que Deus não está fazendo a obra, achando que talvez Deus não esteja ouvindo. Mas entenda que o tempo de Deus para cada coisa, ele existe sim. E é o Senhor que sabe, que está no controle desse tempo. As coisas não acontecem no tempo que a gente determina, que a gente espera e que a gente sente a urgência de acontecer. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Você que é uma mulher que tem vida com Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus. E o Senhor, eu acabei de falar para você que você foi sonhada, que o Senhor sonhou com você não é obra do acaso, Deus tem um propósito para você. E nada que você faça passa desapercebido dos olhos de Deus. Ou seja, nada será em vão. E quando o apóstolo Paulo ele faz referência na obra do Senhor, a sua casa é a obra do Senhor, a sua vida é uma obra do Senhor. Quando você se coloca à disposição de Deus para que Ele possa realmente fazer em você a boa obra dele e através de você, você está permitindo a obra do Senhor ser concluída. Porque assim, existem muitas coisas a serem feitas para a conclusão dessa obra. É um tijolo aqui, é um vergalhão ali, entende? Eu estou usando expressão de coisas físicas para você entender que nós somos obra de Deus, eu sou obra de Deus, você é obra de Deus, a sua família, o seu lar é uma instituição criada por Deus e existe uma grande obra a ser feita no seu lar e você é um dos pilares dessa obra. Você precisa estar firme e constante. Sendo firme e constante que você permite que Deus faça a obra mais importante. Porque assim, às vezes a gente vislumbra muitas coisas, né? E a gente quer muitas coisas. Eu quero a obra na vida do meu filho, no meu lar, no meu casamento. Mas a primeira obra que ele tem que fazer, porque existe, digamos que, né? Vou comparar com a construção de um prédio. Para a construção desse prédio, o início da obra é a fundação. Né? Tem o projeto em si que é feito, mas na prática o início é a fundação. Né? Então, quando começa a fundação, aí sim depois ele vai subindo. Tal. Então, assim, quando você entende que a sua casa, que o seu lar, que a sua família, que a sua vida precisa ser dependentes de Deus, a primeira grande obra é em você. Então tem muita coisa, é a parte que mais demora. Entende? É a parte mais detalhe. Assim, tudo tem detalhe, mas é uma das partes mais, sabe, difíceis, mais demoradas, é a fundação. Quando você entende a necessidade do teu lar, do teu casamento, da vida do teu marido, dos teus filhos, porque você tem autoridade espiritual sobre a vida do seu marido, autoridade espiritual sobre a vida dos teus filhos. Você é a fundação dessa grande obra. Então não adianta você querer que Deus venha fazer a obra na vida do teu filho e do teu marido se você não se permitir ser tratada primeiro. Porque se foi a você que o Senhor abriu o olhar para que você entendesse a necessidade da presença de Deus em toda essa história, em todo esse contexto, é você a fundação. E é você que tem que se colocar à disposição de Deus para
que essa obra seja iniciada, para que essa obra ela seja fundamentada, para que ela venha ser, sabe, para que você venha criar raízes, para que você precisa. Porque é muito fácil, às vezes tem pessoas que têm tanta facilidade de olhar o que o outro tem que ser resolvido no outro, do que tem que ser resolvido naquela situação, mas em você, o que tem que ser resolvido? E em você, o que tem que ser transformado? O que você tem que mudar? O que você mudaria? Entende? Então vamos partir desse princípio que o início da obra é em nós. Então você faz parte sim da obra, porque por que Deus está falando isso? Porque quando eu li aqui, muitas irmãs podem ter pensado assim, ó, quando fala, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Olha só, muita mulher pode interpretar como, mas eu não trabalho na igreja, não faço obra nenhuma. Amada, a obra do Senhor não se concentra somente dentro de ministérios. A obra do Senhor, ela é algo muito maior, gigantesco, com muitas ramificações, e uma das partes muito importantes e fundamentais é a obra inserida dentro de um lar. É a obra que inicia-se dentro de um lar, quando uma mulher, o Senhor abre a visão dela, ela se permite abrir a visão para saber que realmente Deus tem que estar ali, a dependência de Deus tem que ser grande, então aí você vai se permitindo tratar, permitindo que Deus faça a obra dele em você, para que você possa ser aí a ajudadora, sabe, o canal que ele vai usar para conduzir a obra nos outros cenários, dentro desse lar, dentro dessa família, dentro desse casamento, enfim, dentro de toda essa situação. Amém? Que você tenha recebido isso. O Senhor diz para você ficar firme, para você ser constante. Ser firme é você não abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu, não abrir mão de cumpri-los, não abrir mão da palavra, não abrir mão da busca. E constante é buscando, é estando. Porque assim, para você ficar firme, você tem que estar constante. Constante na presença de Deus, constante na busca, constante na... Então, seja constante, seja firme, porque o Senhor, Ele vai honrar. E nada será em vão na presença de Deus. Nada será em vão dentro da obra que Deus fará na sua vida e através da sua vida. Ok? Glória a Deus. Que você tenha recebido daí, eu recebi daqui. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença pedindo ao Senhor, meu Deus, que abra a visão das Tuas mulheres para uma consciência cristã mais intensa no Senhor. Para que elas possam compreender quem elas são na Tua presença, qual a importância delas para o Teu reino, Senhor, e o amor incondicional que o Senhor tem pela vida delas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nada venha entrar pelos ouvidos das Suas filhas para confundir as mentes dela em relação a esse relacionamento com o Senhor, a essa submissão ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da manifestação da Sua graça sobre a vida das Tuas filhas e que elas sejam cheias do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã a gente tem mais encontros aqui, sempre nos mesmos horários, às 6, às 15 e às 18 horas. Beijo, graça e paz.